Estamos aqui então para fazer mais um exercício. Hoje nós vamos trabalhar com um exemplo para o salário de advogados, tá certo? Ele é baseado nesse post que nós colocamos aqui no RPubs para vocês, tá certo? E vamos desenvolver com o RStudio, tá? Antes de mais nada, se vocês gostaram, clica aí, né? Ativa o sininho para que vocês recebam todas as atualizações. Então vamos lá. A gente tem aqui a instrução do exercício, ele parte do exemplo 7.8 do livro do Wooldridge, tá ok? Vocês encontram então aqui no RPubs, existe aqui o download do Markdown, que vocês têm a opção então de ter todo o acesso ao código, tá certo? E ele está tentando achar uma explicação para o salário dos recém-formados de direito, tá certo? Então, ele tem um dataset aí com 156 observações, 21 variáveis. Aqui tem a descrição das variáveis. Ressalto aqui que isso aqui foi um script adaptado desse link, tá certo? Esse link é bem interessante para vocês. E a gente vai usar o dataset que está no pacote Wooldridge, tá certo? Então, aqui vocês vão encontrar todos os detalhes para vocês obterem as informações. Então, vamos lá. Eu cliquei primeiro aqui, criei um novo projeto, tá certo? E baixei o Markdown para dentro deste projeto. Se você simplesmente baixar e pedir para ele replicar, ele vai reproduzir exatamente o post que eu coloquei no RPubs. Então, é só você ter um pouquinho de tempo ali, espaço, né, de paciência, ele vai gerar para você a mesma coisa que nós fizemos antes. Bom, o passo inicial, o que nós fizemos? Primeiro momento, a gente vai olhar a questão das dummies. Então, eu vou ativar aqui, eu já estou com a última versão do RStudio, a versão que tem esse Visual Editor. Então, ele nos ajuda a olhar um pouco. Nós temos trabalhado com ele nos últimos vídeos. Então, ele nos dá uma visão parecida aqui a do Markdown, né? Então, do notebook, parece o Jupyter, né? Para aqueles que estão acostumados aí com o Python. Então, a gente tem aqui a mesma informação do post, tá certo? Onde nós temos aqui o rank, né? A classificação da escola de direito. Então, a melhor, a segunda, a terceira, a quarta, os salários medianos dos advogados ali formados. O custo desta escola é um exemplo americano, né? Então, normalmente as faculdades são pagas, né? No Brasil também temos a maior parte das faculdades pagas. Então, o custo da escola. O indicador LSAT é um indicador de desempenho ao término da faculdade, tá certo? O indicador GPA é o indicador do ensino médio norte-americano, o college, tá certo? O número de volumes na biblioteca, o número de professores, aqui o faculty, né? Então, é o pessoal, os professores, a idade da escola de direito, a entrada da classe, tem várias outras variáveis aqui, tá certo? A gente não vai usar todas, nós não usaremos todas, e nós temos aqui uma descrição por região, nós temos uma variável log do salário, né, já logaritmizada. Temos algumas aqui de grupos, se a faculdade está entre as primeiras 10, da 11ª à 25ª colocada, e assim sucessivamente, tá certo? A categoria base aqui é a que não está representada, ou seja, acima de 61. Então, de 61 para frente, ela não estará colocada aqui, tá certo? Log do libvol, log do custo, e aí, então, nós temos o nosso modelo. Então, o primeiro passo nosso, carregar o dataset. Então, se eu fizer aqui, library, Wooldridge,
o data já está dentro desse pacote, é Law School Losh, né, 85, é o Law School 85 por causa do texto original, tá certo? Ele identificou desta forma. Se você vier aqui, ele vai explicar, então, da onde ele tirou, é do ano de 85. Então, vamos lá, a gente vai aqui, então, a gente pode executar esse chunk. Quando a gente executa esse chunk, o que aconteceu? Ele não encontrou, então vamos fazer pelo método padrão. Isso aqui deve estar, então, gerando algum bugzinho. É esse chunk que nós estamos aqui, tá certo? Eu posso executar o current chunk. Eu tenho aqui o meu dataset, Law School, tá certo? Eu posso acrescentar um view aqui desse dataset. Eu não costumo colocar o view dentro do Markdown, porque ele vai ficar um pouquinho chato de enxergar, mas a gente pode olhar aqui, ele já converteu aqui o data frame, 156 observações, 21 variáveis. Aqui você enxerga todas as variáveis que nós mencionamos, tá certo? E você tem aqui, então, aquelas dummies, e nós vamos criar primeiro essas dummies para que vocês vejam como que a gente pode fazer isso. Então, aqui a gente tem Law School 85, eu estou criando uma categoria top 10 como número, tá certo? E estou falando que é para Law 85 menor ou igual a 10, então ele vai criar essa. Depois eu criei para 11 a 25, então maior ou igual a 11 e menor ou igual a 25, e criei inclusive a de 61 a 100, tá certo? Então aqui a gente criou todas, vocês vão verificar que aqui já aumentamos, né, o número de variáveis, a gente já tem aqui, porque eu já indiquei para ele que era para colocar dentro do Losh 85, então elas já estão aqui, e a gente pode, então, olhar, verificar se está adequado, tá certo? A gente já tem aqui, então, por exemplo, 11 a 25, eu consigo ver que ele identificou adequadamente. Isso aqui foi pela variável rank, então vamos lá. Essa observação aqui, ela é exatamente essa observação que está na categoria, no rank 23. Essa outra 128, ela não está em nenhuma daquelas aqui, tá certo? Porque aqui eu só estou ranqueando até 100, então ficou na categoria base acima de 100. Então, a gente consegue ver a reprodução, né? Aqui, ó, de 26 a 40, aqui tá certinho, como uma forma de fazer essas dummies quando vocês têm aí a necessidade de categorizar, ok? E aí vocês têm também, então, aqui um código que permite a visualização, tá certo? Então, eu posso executar esse chunk, se vocês quiserem. Neste caso aqui, eu pus apenas para comparar essas variáveis que eu criei, tá certo? Então, essas que tem o underline aqui, são as que eu já tinha no dataset. Essas que tem o pontinho são as que eu criei. Então, você pode verificar que ficou certinho, ok? Uma forma de você comparar. Ou, se você preferir, pode criar no Excel e depois puxar do Excel, ou usar o pacote dummies, também é uma opção, ok? Esse código aqui, para gerar as equações, né? Para quem não tem prática aí do Markdown, aqui é uma forma de você ver como que você pode colocar isso, tá certo? E a gente vai, então, trabalhar com uma equação log-log no mod 1, tá certo? Eu vou voltar aqui só para vocês enxergarem. Então, o mod 1 para mim é essa equação log-log. O modelo linear é o mod 2, então veja que está linear. E o modelo 3 é outro log-log, só que agora com as dummies. Então, aqui eu vou fazer os 3 modelos. Aqui vocês conseguem enxergar o código para os 3 modelos, tá certo? Então, quando eu não usei a variável já logaritmizada que já estava no dataset, eu preferi usar
a variável salary e colocar o log para vocês verem exatamente como está. Então, modelo 1, 2, 3, criei aqui os critérios de informação e pus dentro do modelo para poder o Stargazer identificar aqui automaticamente e já criar a nossa tabela. Então, a gente pode... ele está bugado ali, não sei o porquê, mas tudo bem, a gente executa aqui. E a gente consegue, então, ver aqui os 3 modelos. Então, o modelo log rank em função das outras variáveis em logaritmo. Aqui o modelo linear salary, veja que ele não está escrito nada aqui, tá certo? Então, ele já vai aparecer aqui o linear, tá certo? E o modelo 3 é o log do salary, mas com as dummies, tá vendo? Então, aqui a gente tem o nosso modelo exatamente como está descrito ali, perfeito? Ok? E aí, vocês têm aqui a Kike e BIC para cada um desses 3 modelos. Lembrando que eu não posso comparar o modelo linear, o BIC e o Kike do modelo linear com o BIC e o Kike de um modelo que tem logaritmos, tá? Veja até que a ordem de grandeza é bastante diferente. Quanto menor, melhor, ou seja, então eu estou indicando que o melhor Kike entre o 1 e o 3, está preferindo o 3. De outro lado, a gente pode ver que o R² ajustado também está acusando mais explicação aqui. Só que atentem-se que o modelo linear, ele tem praticamente só o LSAT que não está significativo, enquanto aqui no caso do modelo com log, é só o rank aqui que está significativo. Aqui eu tirei o rank, por quê? Porque eu pus essas dummies para identificar o posicionamento. Então, neste caso, veja, todas as dummies refletem aqui positivamente, né? Tem um efeito, tá certo? Do rank, existe um efeito. A gente conseguiu verificar que ser top 10 tem realmente um salário maior, tem um indicador aqui maior, ou seja, ele altera o intercepto e ele está com um valor maior, né? E de um modo, então, que tem um senso, né? Uma lógica. De outro lado, log GPA não foi significativo, log SAT foi aqui, mas não foi nesse primeiro, o que é esperado, né? Os livros aqui, eles não se mostraram relevantes e nem o custo, tá certo? Nesse caso, nenhum dos modelos log. No linear, ele apareceu alguma coisa, tá certo? Bem, a gente pode olhar a correlação entre as variáveis que nós usamos. Então, eu fiz aqui usando as observações completas, tá certo? E aí, a gente consegue verificar que tem aqui um valor 0,78 entre LSAT e GPA. Isso já é bastante caracterizado na literatura. Então, um valor de 0,78, a gente começa já a querer preocupar um pouquinho entre a interação entre essas duas variáveis, mas a gente tem aí um outro post onde a gente mostra que ainda não é preocupante para a multicolinearidade, mas a gente já começa a ficar cismado, tá certo? No nosso vídeo aqui, a gente não está preocupado em olhar a multicolinearidade, mas sim apenas a especificação. Nosso objetivo é olhar o teste reset e um teste de omissão de variáveis. Então, a gente vai fazer aqui um teste para restrição de variáveis. Imagine que eu queira investigar se o modelo 3 tem coeficientes nulos para essas variáveis, log GPA, libvol e cost. Vocês vejam que aqui o nosso modelo 3, o GPA, libvol e cost não foram significativos. Então, imagine que queiramos confirmar se realmente esses parâmetros são nulos. Então, a gente pode fazer aqui um teste para restrição de variáveis, ele está aqui embaixo, né? Então, a gente vai usar o pacote CAR, a função Linear Hypothesis para o modelo 3 e para esse conjunto de H0 aqui, o MyH0, né? Eu chamei assim. E, então, a gente vai ter aqui a saída do nosso teste, um teste do tipo F para o modelo restrito, considerando essas 3 variáveis com parâmetros nulos, e a probabilidade associada foi de 0,57, ou seja, acima de 0,10, eu não consigo rejeitar H0,
Então, realmente o modelo está indicando que esses 3 parâmetros de GPA, LibVol e COSH são nulos, tá certo? Eu não consegui rejeitar isso. Poderia fazer de outra forma, poderia fazer assim, ó, ao invés de colocar MyH0, eu poderia dizer diretamente que eu quero comparar se esses parâmetros são zero. Então, daria o mesmo resultado que a gente tinha antes, vocês podem perceber aqui, é a mesma coisa, só uma forma diferente de escrever, ok? Bom, vou fazer aqui o reset. O reset é um teste para erro de especificação, onde ele vai acrescentar variáveis dependentes estimadas, o fitted, e a gente vai ter, então, a inclusão de uma variável ao quadrado, ao cubo e a quarta potência para o y, portanto, o log salary com chapéu, né, com estimado, o valor estimado pela regressão. Eu fiz para o modelo 1, para o modelo 2, para o modelo 3, usando o pacote LM-test e a função reset-test. Aqui eu usei essa notação, né, que, na verdade, eu não precisava chamar o library, porque eu estava usando aqui já direto essa notação, mas eu coloquei aqui como efeito didático para vocês verem diferentes formas que a gente pode escrever. Acho útil essa notação, embora fique extensa, eu acho útil porque você vê diretamente de qual pacote está vindo a função. Então, aqui eu pus power 2 até 4 para indicar essas potências. Se eu tivesse deixado sem o power, como eu faço aqui embaixo, ele faria apenas para 2 e 3, ou seja, quadrática e cúbica, que é o caso desse outro código. Então, eu fiz os 3 formatos para vocês olharem, tá certo? Então, aqui, primeiro, 2, 3 e 4, então ele já achou para a gente o valor do reset. É um teste do tipo F também, mas é específico para esse tipo de teste, onde a gente está querendo investigar se não temos termos quadráticos, cúbicos e cruzados omitidos, né? Às vezes é chamado de OV-teste em alguns outros softwares, como o Stata, por exemplo. E aqui, então, a gente tem rejeição da hipótese nula, também aqui rejeição da hipótese nula, ou seja, bem menor do que 10%, 5%, 1%, qualquer nível de significância desses 3, você estaria aqui, neste caso, rejeitando, e aqui eu estaria rejeitando a 5%, deu menor do que 5%. Neste caso, estou dizendo que os termos quadráticos, cúbicos e a quarta e os cruzados, né, eles, eu não posso dizer que são nulos. Então, eu rejeitei a zero, e neste caso, a interpretação é que eu tenho erro de especificação nesses meus modelos. Daria para fazer também aqui com 2 e 3. E aí, fazendo isso, fazendo com este formato, vocês verificarão que o modelo 3, ele passa para uma não rejeição de H0. Ou seja, com quadrático e cúbico, você tem aqui, então, uma não rejeição de H0, e aí você indicaria que o modelo está bem especificado. Bom, eu diria para vocês que a maior parte dos livros, vários livros, na verdade, trabalham com quadrático e cúbico. Alguns softwares já vem padronizado isso, inclusive esse do pacote LM-test, ele já está assim. Quando você faz aqui, ele dá exatamente a mesma coisa do que o quadrático e o cúbico. Se você olhar o manual, você verá que realmente o default aqui é para potência 2 e potência 3. Então, o y chapéu ao quadrado, o y chapéu ao cubo, né? Então, e aí o que você tem que pensar? Você tem que olhar o todo, tá? O modelo 3, a gente tem as dummies significativas, a gente tem aquela equação, vamos voltar lá, a gente tem aqui os LSAT significativo, as outras variáveis não foram. Quando você tem o linear, todas são significativas, exceto o LSAT. Então, a gente tem que ficar ligado que existe algo mais, tá certo? Talvez aqui a gente poderia investigar um modelo
linear com dummies para avaliar o rank, né? E tentar capturar aqui algo diferente, mas a gente tem que ficar ligado porque tem alguma coisa aí que está acontecendo, pode ser algum cruzamento, alguma coisa a mais, tá certo? Neste caso, veja, quando ele fez aqui o Ramsey, ele fez uma equação auxiliar e calculou o resultado dessa estatística reset aqui, que é um teste de F para um modelo restrito pelas variáveis fitted. Então, a gente poderia investigar as equações auxiliares, o que está acontecendo ali, tá certo? Neste caso, ele não mostrou ali a equação auxiliar, mas a gente poderia incluir a variável fitted dentro da equação auxiliar para olhar isso, ok? Recomendo sempre que vocês tenham um olhar mais geral, tá certo? Sempre preocupem, quando você tem esse tipo de comportamento, preocupem em tentar entender algo mais sobre esse modelo. Se você não está esquecendo algo, é interessante olhar também se você não está com algum outro problema de heterossedacidade, outliers. Nós não fizemos essa verificação aqui porque não era o objetivo desta instrução, desta videoaula, ok? Bom, era isso que eu queria colocar para vocês. Se vocês puderem, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, dá o like e qualquer dúvida, não hesitem em me procurar, ok? Obrigado, até!